não sei o que deu em mim. Já pensou desse jeito em alguma coisa que aconteceu na sua vida? Gente, esses rompantes, eles ocorrem quando a razão é substituída por uma forte emoção. Quem nunca, não é? E são chamados, sabe do quê? De sequestro emocional. E a gente vai bater um papo agora sobre esse assunto com o nosso psicanalista, teólogo, escritor e palestrante Jonatas Liachi. Seja bem-vindo, doutor. Oi. Satisfação, Tudo que bem, bom ver você aqui mais uma vez. Bom te ver, querida. Fique à vontade, sente-se aqui. Obrigado. Ontem estava eu e o Jonatas, eram umas 8, 9 horas da noite discutindo sobre o assunto. Sim. Como é legal, e isso tudo mexe com você, porque uma coisa você falou pra mim, eu quero ajudar as pessoas a encontrar um porto seguro dentro delas também, né? Algo relacionado a isso que você falou pra mim, porque esse assunto todo mundo precisa ver, ouvir e entender sobre isso, né? Sim, todas as condições que nós... Ui, caiu. Opa! Sobreviveu. Sobreviveu, mais uma, eita! Todas as condições que nós, sobre as quais nós vivemos, elas vão nos condicionar. Com certeza nos condicionam. A gente precisa só entender o que é condicionamento externo, o que é algo inconsciente e interno. Isso é muito importante. Essa diferença vai fazer uma grande importância nas nossas escolhas e atitudes. Esse sequestro emocional, a gente pode falar ou afirmar, não sei, o doutor vai me dizer, se tem uma característica apenas do lado externo vindo pra gente. Porque assim, se você tá de boa, tá confiante, o lado externo, ou seja, as pessoas do outro lado, ninguém tá te magoando, não tá te ferindo, não tá te apontando, você lida bem com as suas emoções. Mas o apontamento não é legal, ser afrontoso não é legal e mexe com aqueles sentimentos que a gente tem. Deixa eu fazer uma pergunta para você e faço para todos os telespectadores. Tá. Você se considera uma pessoa reativa? Total. Todos nós somos reativos. Eu te falei, eu sou reativo. Nós todos somos reativos porque o ambiente exige isso, as relações exigem isso, as nossas condições existenciais, de modo geral, exigem isso. Nós precisamos reagir àquilo que nos condiciona a viver, sim, a sobreviver, a existir, né? Existir. A condição existencial está baseada na reação. Então, quando a gente fala de sequestro emocional, por exemplo, baseado aí nos escritos do Dr. Daniel Goleman, que escreveu aquele livro muito famoso, Inteligência Emocional, ele fala sobre a questão mais neurológica, né? Então, a amígdala cerebral, não a amígdala da garganta, né? A amígdala cerebral. Que está mais condicionada às questões emocionais. Quando nós temos questões emocionais muito fortes, o nosso córtex frontal, que é a parte mais racional, ele fica mais inativo, ou ele fica subjugado. Acho que o meu, quando eu fico assim, nem existe, doutor. Acho que ele fica, eu tô de folga hoje. Você é essencialmente emocional. Eu sou totalmente emocional. Mas veja que essa é uma condição que ele coloca como sendo assim, o sequestro é como se fosse, a minha decisão é sequestrada pela emoção ao invés da razão. E é por isso que muitas pessoas tomam decisões baseadas na sua atitude emocional, precipitadas. Sabe aquela hora que a pessoa fala assim, nossa, eu agi sem pensar. Não é que ela não pensou, as emoções foram mais fortes. Essa é a abordagem do Dr. Daniel Goleman, que é mais tradicional sobre a ideia do sequestro emocional. Mas eu queria expandir a ideia. Por favor. Posso? A ideia que eu quero expandir é a seguinte, sair do sequestro para dependência emocional e para o rapto emocional. É uma ideia interessante a gente pensar isso. Sabe por quê? Menino. Porque nem tudo é condicionado neurologicamente. Exato. Então as emoções, elas controlam a nossa vida. Todos nós somos emocionais. Todos nós somos pessoas que estamos condicionados às nossas emoções para podermos reagir ao dia a dia, às questões do dia a dia. Então, vamos lá, você vai num show, num evento, um stand-up comedy, por exemplo. Então você fala assim, eu vou começar a assistir aqui e eu não vou rir. Eu não vou rir. Eu vim pra rir, mas hoje eu não vou. Mas na hora que você presta atenção na piada, naquela anedota, você não tem como segurar. As suas emoções dominam você. Então, de fato, nós somos seres muito mais emocionais do que racionais. É verdade que o ser humano é considerado um animal racional, mas nós somos muito mais emocionais, sentimentais, inconscientes do que conscientes e racionais. Só que quem é muito mais racional é o corporativo, né? Porque... corporativo tem que viver atrás de eu sou tal coisa na tal empresa, você entendeu? Sim. O cargo dele fala primeiro e a pessoa vem em segundo plano. Veja Por isso que é tão...
tem a ver com o plano de vida, com condicionamentos, com planejamento. Mas acontece que nós não conseguimos ser totalmente livres dessa nossa emoção espontânea rápida. Então vamos lá, eu falo para você, eu acho que já falei isso para você. Não pensa num elefante. O que você acabou de pensar? Que saco no elefante! Acabou de pensar no elefante. Então, você vê que a nossa razão, ela não domina a nossa emoção. A nossa emoção sempre é mais forte porque na hora, você deixa as coisas livres. Então, quando eu falo de, por exemplo, num segundo nível, dependência emocional, eu estou falando de condições ou condicionamentos que fazem com que as pessoas se liguem a outras pessoas ou a circunstâncias ou a lugares ou a serviço, ou a trabalho, de uma maneira mais emotiva. Entendi. Você já ouviu falar da Síndrome de Estocolmo? Eu já. Então, o que é a Síndrome de Estocolmo? Aconteceu um assalto lá na Suécia e os reféns ficaram 4 dias na mão dos assaltantes do banco, os sequestradores lá. E quando eles saíram, eles só defenderam os assaltantes, até no julgamento. Eita. Então, essa síndrome foi catalogada assim por causa desse assalto. Então, como é que uma pessoa se sente oprimida, presa, sequestrada e ao mesmo tempo afetivamente ligada a essas pessoas que fizeram isso? Como é que faz? Então, veja como o poder da emoção. Pessoa que bate a sopra ao mesmo tempo e você tem carinho por essa pessoa. Sabe pessoas que ficam apaixonadas por aquela... eu amo tanto aquela pessoa. Aí quem está de fora fala assim, nossa, como é que pode amar uma pessoa tão, dessa forma, tão cega, tão assim... Mas ela está sentindo isso. Ela criou uma dependência emocional. Que maluco. Essa dependência faz com que ela se sinta obrigada... sem ninguém amar, a fazer qualquer coisa por aquela outra pessoa. Que maluco, gente. Meu Deus. Se você chegou agora e tá entendendo o que é esse sequestro emocional, pode colocar a próxima tela? Tem um resuminho. O sequestro emocional é um episódio que nos faz perder a racionalidade e, às vezes, até a própria lucidez. Com certeza. Vai no ímpeto, vai no impulso, vai naquela... Ai, meu Deus, quando eu vi, já fiz. Né? Exatamente. Tipo, ai, Jesus Cristo. Pode. Coloca a próxima aí pra gente. Se você chegou agora, para você entender qual é o start que isso acontece? Na injustiça. Se sente injustiçado. Quando alguém vem com uma agressão física ou verbal. Reativamente. Falta de respeito. Com certeza. Até no ambiente de trabalho. Traição, medo ou raiva. O medo, a incapacidade de reagir. Quando a pessoa é traída, vamos pensar numa traição conjugal, por exemplo. A pessoa que é atraída, ela entra numa espécie de funil de pensamentos assim, onde eu fui incapaz, onde eu não atingi a expectativa do outro para que ele fizesse o que ele fez. Aí depois vem a raiva. Veja só, o que parece mais predominante é a raiva. Não, eu fui traído, você me traiu. Você quer matar? Não, você quer mas matar? Isso é logo no segundo momento, porque há um pensamento inconsciente, o que é que aconteceu para que tudo isso acontecesse de fato acontecesse. Então veja só, medo, raiva, são todas reações naturais. Se alguém agride você verbalmente ou fisicamente, você naturalmente... Você vai revidar. Você vai revidar. Muitas vezes sem condições e até de uma maneira ignorante ou sem condições de reagir. O que pode provocar uma coisa muito pior. Se você fica calada também a essa reatividade da outra pessoa, aí você pode ficar depressivo. É o famoso vulcão, né? Fica acumulando e daqui a pouco explode. Exato. Então precisa reagir. Mas e como é que a gente reage com sabedoria? Misericórdia. Numa hora em que a gente é provocado. Eu prefiro voltar no outro dia e conversar, porque na hora eu faço... Ei, lá em casa, melhor ter ficado quieta. Vou te contar. Pode colocar a próxima tela, porque a gente vai começar a chegar... O que você pode fazer? Primeiro, são dicas valiosas e guias para vocês. A primeira eu coloquei aqui. Prestar atenção nos seus próprios gatilhos emocionais. Qual eu sei que é o meu gatilho? Então, algumas fragilidades nós conhecemos na nossa própria ação, na relação com as pessoas. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu sou mais sensível a questões familiares. Se mexeu com a minha família... Eu vou lá e viro um bicho. Então, é um gatilho. É a minha questão profissional. Tem gente que é política e religião. Religião, política, profissional. Que insuportável. Imagina uma pessoa que ficou a vida inteira labutando, conseguiu entrar na faculdade lá para os 30, 40 anos de idade e conquistou o seu espaço profissional e alguém vem e menospreza ela. Nossa! Entende o que eu tô falando? O menosprezar eu acho que dói tanto. Sim. A pessoa fica tão pequena. São gatilhos. Nossa, como você entendeu? falou, a religião, questões profissionais, enfim.
Entendeu? Gatilho é aquilo que você tem mais sensível, que quando alguém toca nele, você explode. Vira um vulcão mesmo. Segunda, outra dica é perceber que perceba o que é desproporcional, ou seja, isso aqui não tá batendo nada. Mas você vê que isso é difícil, porque na hora que alguém mexe com você, você vai reagir. E você logo depois percebe, nossa, minha reação foi desproporcional, não deveria ter falado isso. Perdi a chance de ficar quieto. Palavras faladas não voltam mais. Não voltam mais. Lascou-se tudo, depois você vai ter que pedir perdão. E perdoar também é difícil. É interessante. Pedir perdão e também perdoar. Eu tô lembrando agora de um versículo bíblico que diz assim, a resposta branda desvia o furor. Ai, mas daí tem gente que pensa nisso, vou enfiar o rabinho entre as pernas. Exato. A resposta difícil gera ira, mas a resposta branda desvia o furor. Agora, como é que você vai responder brandamente, calmamente? Eu vou tomar um cafezinho, já volto. Vou lá, o famoso conta até 10, né? Aí eu nunca chego aos 10, né? Terceira, meu Deus, você que assunto bom esse, hein? Vamos lá. Número 3, manda pra mim que eu tô preparada. Pode mandar, pode mandar. Vamos esperar aqui o pessoal rodar a nossa tela aqui. Aqui, ó, tenha uma válvula de escape. Tá vindo aqui, já colei no telão aqui do lado. Tem uma válvula de escape. Correr, malhar, xingar na rua, berrar na rua, sair de uma madrugada berrando. Sim, desculpa falar sobre o meu interesse, mas a primeira coisa é uma terapia. A primeira coisa é você... Quem é que precisa de terapia? Eu! Já tô querendo... De cada 10 pessoas, Ju, 11 precisam de terapia. Eu preciso e eu faço terapia, mesmo sendo um terapeuta. Engraçado, você é um psicanalista. Eu tô do lado de um psicanalista. E a gente pensa, será que um dia eu vou precisar de um psicanalista? Eu vou, já tô querendo ser, já tô aqui. Sabe por quê? A nossa cabeça é uma cabeça doente. Sim, com certeza. A gente vive coisas o dia todo. Nós temos coisas dentro de nós que nós nem imaginamos. E quando a gente começa a mexer, você fala, meu Deus, isso aqui estava aqui dentro? Está aqui dentro. Então, deixa eu lidar com isso, porque eu nunca lidei com isso. Meu Deus. A segunda coisa, eu acho que a gente pensar como válvula de escape, é a gente ter uma coerência. Mas essa coerência não é racional. Vamos lembrar, nós somos essencialmente emocionais. Essa coerência tem a ver com a sua experiência de vida. É por isso que as pessoas quanto mais idosas, mais experientes, mais tranquilas, elas relevam mais, elas são mais demoradas a responder, porque já passaram tantas experiências. Então eu vejo assim, tem coisa que não tem como se desviar, você vai passar por aquilo, você precisa passar e pegar aquilo como uma lição, como um degrau novo para subir na escada. Ai, meu Deus. Produção, que tal a gente pro intervalo? E voltar para a gente falar sobre invista na sua inteligência emocional, que é a famosa terapia, se precisar, porque acho que é legal. Vamos fazer isso? Vamos pro intervalo comercial, são 3 horas e 5 minutinhos, eu quero a sua audiência voltando, quero te mostrar no telão. Fica comigo, vou abrir o canal do YouTube aqui, eu quero prosa. Jonatas Liache, nosso psicanalista, falando sobre sequestro emocional. Quero você aqui, a gente volta com ele. Beijo, Nau!